formas de eu fazer isso. E aí eu coloquei depois no layout, no slide, aí eu passo para vocês depois, tá? Primeira forma, eu fazer Diodo Connect? Diodo Connector. Só que qual que é o valor do Diodo Connector? Tem o... VGS1, aqui é o VGS1, aqui VGS2, certo? M2, M1. Se esse cara aqui for vezes 1 e aqui for vezes N, tá? Se for vezes N, o que vai acontecer? VGS é igual a raiz de 2IDs, ICOX, N ao quadrado, né? ICOX W sobre L mais VTH, ou VGS menos VTH, que é o VDS SAT, certo? É raiz 2IDs ICOX W sobre L, certo? Se eu multiplicar aqui por N ao quadrado, o que vai acontecer? Se eu aumentar esse cara, dividir, né? Desculpa. Dividir 1 por N ao quadrado. Vai acontecer o seguinte: o VGS menos VT desse cara vai multiplicar por N. 1 sobre N quadrado, está na raiz, né? Vai inverter, vai multiplicar por N. Tá? Então acontece que esse cara eu multipliquei por N. Então se eu pegar o W sobre L, multiplicar por N ao quadrado, acaba que o VGS multiplica por N. 1 sobre N, né? 1 sobre N ao quadrado. Diminuir o W sobre L, eu aumento o VGS. Se eu aumentar o W sobre L, eu diminuo o VGS. Certo? Então, deixa eu fazer se eu pegar o W sobre L, multiplicar por N quadrado, o que acontece? 1 sobre N VGS menos VT. VGS menos VT. Ou seja, nesse caso aqui, o que eu fiz no primeiro momento? Eu quero diminuir um pouquinho esse VGS aqui. VGS menos VT. Esse daqui, eu tenho o W sobre L, está 45 por 10 e 1, tá? Multiplier de 1. Esse daqui, eu coloquei 45 por 10, multiplier de 4. O que eu estou fazendo? VGS menos VT, olha o VDS SAT dele, 77 milivolts. Olha desse VGS aqui, 140 milivolts. Eu diminuí pela metade VGS menos VT. Tá aí tudo bem? Então quer dizer que o VGS aqui, eu diminui um pouquinho, até porque tem efeito de corpo aqui, né, desse cara aqui. Aumentando o W sobre L. E esse outro cara aqui, esse que eu vou conectar o V-Bias, o que eu faço? Eu coloco o diodo conector, a mesma corrente que eu queria ter, sei lá, pode ser 10 micros, era a corrente lá de 10 micros que eu tinha aqui, né? 10 micros no espelho. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou, em vez de ser N ao quadrado, é W sobre L, 1 sobre N mais 1 ao quadrado.
E aqui é 1, aqui é n ao quadrado. Exemplo. Se o n for igual a 1, n igual a 1, esse cara aqui fica igual a esse fica igual a esse, e o que vai acontecer com esse cara? Eu preciso fazer o W sobre L 1 sobre 4. Certo? Uhum. Acontece que se eu fizer aqui 4 vezes menor o W sobre L, o que vai acontecer com o meu VGS menos VT? Vai aumentar 2 vezes. Ou seja, vai ter 2 VGS menos VT aqui. Um para o VGS menos VT, para esse cara, e um para o VGS menos VT aqui. Então sempre aqui vai ser VGS menos VT. Se eu seguir essa proporção aqui, ó, N e N mais 1. Exemplo 2, está no slide aí. N igual metade, que é o que eu fiz aqui. N igual a metade. O que é que eu estou fazendo com... Não, desculpa. N igual a metade. Isso. Então vai ficar o W sobre L 1 sobre 1 ao quadrado. Quer dizer que o W sobre L 4 vezes. Então eu peguei esse cara aqui 4 vezes. 4 vezes. Multiplier de 4. Certo? E esse outro aqui? Tem que ser 1 sobre N mais 1. Então, W sobre L vezes 1 sobre metade mais 1 quadrado, que fica 1 sobre 3 quartos ao quadrado, que é igual a 4 sobre 9. 3 meses ao quadrado. Já está. Dá 4 nonos. Se eu multiplicar aqui, mesmo W sobre L, só que agora colocar 4 sobre 9, esse carinha aqui vai aparecer no VGS menos VT, que é o VDS SAT. Certo? Que é o que eu fiz aqui. Olha lá. 4, multipliquei 4 e dividi por 9. Era 45, né? Coloquei 5. Deu o valor. Certo? Uhum. Fala outro valor aí. Vamos fazer o 1 aqui, né? Vou colocar 1. Se tiver igual a 1. Então esse cara aqui, 45 por 10. Esse cara aqui, eu vou colocar N igual a 1, né? 45 por 10 por 1. Então N está igual a 1. O que é que eu tenho que fazer com esse cara aqui? 1 sobre N mais 1. N mais 1 dá 2 ao quadrado, 4. Então se eu multiplicar ele 4 vezes. Tá? Então, 45 por 10, né? 4 vezes. Coisa errada que não está certo. Ah, não. Dividir, né? Tem que dividir por 4. Vou multiplicar por 4. Tem que pegar aqui 1 e aqui dividir por 4. 45 dividido por 4 vai dar
11, né? Isso. 11. Isso. Olha lá, bonitinho, 130. É muito bom. Exatamente o Coloca aqui valor primeiro. do VDS site. O som sai aqui. Certo? Essa... Ou seja, se eu tiver os mesmos transistores aqui e aqui, basta ter um transistor 4 vezes menor. Aí, certo? Se eu tiver os transistores diferentes, daqui para cá, às vezes eu quero diminuir um pouquinho o BGS, eu tenho que saber quanto que eu ajustei para colocar o ajuste aqui. Você está no slide, né? Tá no slide. Tranquilo? Isso daí é pra montar o BIAS, né, professor? O bias. Não vai chegar no iMac e falar de bias, não. Você vai falar bias. Por mais que o pessoal lá chama de cadência lá, né? Francês, cadência. Mas cadência aqui pra gente é torradeira. Nós são aqueles, né? Essa é a primeira forma. Segunda forma de fazer. Aqui, ó. O que eu preciso ter nesse bias? Eu preciso ter VGS. Ó, o que eu preciso ter aqui? VGS mais VGS menos VT, certo? Então eu preciso ter 2, entre aspas, 2 VGS menos 1 VT. O que eu posso fazer aqui de lado? Um circuitinho aqui, coloca mesmo o valor da corrente, 10 micro, coloca um VGS, um segundo VGS, então aqui tem 2 VGS, e coloca um resistor que vai dar R vezes I, vai dar o VT. Então aqui vai dar 2 VGS menos VT, que é 1 volt aqui. Certo? Entendeu? Então eu tenho 2 VGS, né? Aqui é VGS, aqui VGS menos VT. Então fica 2 VGS menos o VT. Aqui VGS, aqui é um outro diodo, ó. Tá vendo o diodo conecta? Só que eu coloquei um resistor aqui no meio. Aqui é 2 VGS. E essa queda do resistor, eu coloco um VT. Tranquilo? Como que eu falo? Ah, tem 10 micro, o meu VT é 1 volt. Então, meu resistor aqui vai ser de 10 microvolt, vai 2, vai, sei lá, 100K, né? Você colocou 10 micro porque no MOSFET que a gente está aplicando o bias Isso, é 10 micro também, né? Ah, 100K, certo? Porque esse cara aqui eu coloquei 10 micro, tá? Estou passando corrente de 10 micro. Certo? Certo. Um problema que eu até comentei hoje, quando você coloca o resistor, ficou bonitinho, calculei o valor aqui, tá legal. Só que pode ser que esse resistor, ele varia a temperatura, processo, né, descasamento, diferente dos transistores. Aí pode ser que ele aumente mais e diminua com uma certa temperatura, diferente do transistor. O que você faz para não ter o resistor aqui não dependente? Você pode colocar uma terceira opção, colocar um outro diodo connector, só que esse diodo connector, olha aqui o VGS, eu coloquei um transistor muito grande, onde o meu VGS é igual ao VT. Então eu coloquei aqui, ó, esse cara aqui, coloquei 4510 multiplier de 10, aonde eu vou ter o meu VGS muito baixo, próximo do VT, aqui ó, o VGS ó, 1.1, o VT 1.1. Então o que eu tenho aqui? 1 VGS, 2 VGS e essa tensão aqui, VT, VTH, né? Então essa tensão aqui é 2 VGS menos o VTH. Então eu posso fazer todos os transistores iguais, só esse outro aqui
grandão, para o VGS dele ser próximo do VTH. Tá aí tudo bem? Por fim, para a gente ir embora, o band gap, que a gente estava falando lá. Aí no caso, a tensão que eu preciso no bias, eu vou colocar para ser esse VGS, então, né? Isso. Aí eu posso fazer no P a mesma coisa. Foi? Aí esse aqui vai ser o V-bias de todo mundo. Uhum. Coloca aqui V-bias N, aí para todo mundo. Todos os N's. E o P eu faço a mesma coisa. Um ramo desse com V-bias P. Tranquilo? Uhum. Tá? Posso colocar um resistor aqui, tá? Para achar o valor aqui do V-bias, para já diminuir aqui. Só que colocar um resistor aqui, ele pode mudar muito o seu espelho, tá? Não é muito legal não, é melhor colocar aqui fora mesmo, tá? Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, lembram lá do band gap, que eu posso ter essa topologia aqui, que é do projeto lá, né? O que eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho VBE1, VBE2. Primeira coisa que você faz, você coloca a corrente que você quer, né? Ah, quero 10 mil, quero 1 micro, o que seja, né? A corrente que eu quero do circuito. Eu coloco nos dois transistores bipolares. Vendo a corrente, aqui vai me dar o meu delta VBE. Certo? Meu delta VBE, coloco aqui o delta VBE, e aí eu acho o resistor, que é o valor do delta VBE, dividido pela corrente. Certo? Então esse resistor vai definir a corrente. Aqui, tá? Vai definir o valor da corrente. Ah, eu quero que o meu circuito consuma 1 micro. Então, vou fazer 1 micro, ver o delta VBE, aí o delta VBE acha o resistor para dar 1 micro. Daí tudo bem, né? Só que eu tenho outros circuitos aqui. Aqui e aqui, né? Aqui é para dar 0 de offset, curto-circuito virtual, se esse cara aqui for um ganho infinito, tá? E venho aqui R2, nota que eles estão na mesma tensão, e aqui é o Vout do band gap, na mesma tensão. Então, os resistores vão ser iguais com as mesmas correntes, tá? Aqui também vai ser I. Então, os valores... Que valor que eu coloco? Se eu quero o Vout band gap como sendo 1.2, tá? Vamos supor aqui que o meu VBE1 seja 0,7. Se aqui for 0,7, aqui vai ser 0,7. Então aqui, se eu quero 1.2, aqui eu preciso de 0,5. Né? Exemplo, se for 10 micro aqui, então vai passar 10 micro aqui. Esse resistor tem que ser 50. É isso, né? 50K? 0,5. É isso, né? 50K, tá? Vai dar 50K. 50K, 50K.
Tá? Então aqui, ó, o que eu fiz, ó, primeira coisa que vocês devem fazer, colocar um amplificador, um ganho, voltage controller, voltage source, um ganho aqui, ó, tá com 10.000, quer dizer que tá com 80 dBs. A única coisa que vocês colocam aqui, para tomar cuidado, para ele estabilizar, ligar, colocar o máximo output voltage, 3 volts, e o mínimo 1 volt, porque senão ele pode achar um outro ponto como 0, e aí ele manter 0, tá? Então eu coloco aqui essa tensão máxima e mínima, poderia ser um pouquinho menor. E aí eu tenho aqui, ó, minha corrente de 10 micro. Meu delta VB é esse daqui, 770 menos 715, então meu resistor, ele vai ser quanto para dar 10 micro? Ele vai ser 5.46K, que é essa diferença, 770 menos 715, tá? Esse é o resistor para dar 10K. E o outro valor aqui, com 10 micro, é o resistor para aqui dar 1.2, né? De 770 para chegar a 1.2, certo? Aí eu fiz o circuito, tá bonitinho, tá funcionando. Agora eu vou colocar meu amplificador, é o erro que eles estavam tendo. Vou colocar o amplificador, só que aí tem um problema. No amplificador, eu vou ter uma corrente 10 micro aqui e 10 micro, quer dizer que vai sair 20 microamperes. Vamos colocar um amplificador simples, sem ser o cascode, tá? Imagina que eu tenho uma corrente aqui, e 2, e aqui, e 1. Para ele estabilizar, o que tinha que acontecer? O I2 igual a I1, o Vout DC ficaria VDD sobre 2. Certo? Estava bonito. Imagina eu pegar aqui agora e usar uma corrente de 20 microamperes. Essa corrente vai ficar 20 micro maior do que essa. O que vai acontecer? Esse ponto vai subir muito. Tirou de saturação, você perdeu o ganho do seu amplificador. Então o amplificador acaba que ele não tem uma capacidade de drivar. O que é essa capacidade de drivar? O meu ganho não dá aqui, não é alta impedância? Se eu colocar um resistor aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai ser minha alta impedância paralela com o resistor baixo. Acabou o meu ganho. Alta impedância com resistor baixo. Ô, professor, aí nesse caso que usaria o OTA, né? Oi? Posso usar o OTA, bem. Posso usar um buffer, certo? Posso fazer uns estágios de buffer para conseguir drivar. Felizmente, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, faço o seguinte, coloco um P ligado aqui. Por quê? Esse valor aqui, eu tenho que fazer uma fonte de corrente para dar 20 microamperes. O loop vai fazer que esse valor aqui, V base, gere os 20 mil. E minha tensão vai ser aqui, V bandgate. Certo? Eu coloco, não posso colocar um transistor muito, uma dimensão ruim, né, com dado sobre L, muito grande ou pequeno, por causa do VGS dele, né? Tem que ter o VGS. Então é um transistor onde eu tenho que gerar os 20 micro. E o loop já vai me dar essa tensão aqui, para dar os 20 micro. E aí pronto. Aí eu não tenho problema de puxar. Eu estou puxando quanto de corrente aqui?
Zero, né? Porque eu estou no gate. Tranquilo? Tá? Então, a hora que vocês forem fazer aí, façam isso daqui primeiro. Ó, tá funcionando, tá bonitinho, compensou, tá legal, tá bonito. Amplificador ideal. Vou colocar um amplificador real. Ih, deu cagado. Nossa, agora... Pode falar. Aquele transistor, ele tá agindo com um espelho de corrente ou não? Ele está com uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente. Ele só é a fonte de corrente, os 20 micro que eu preciso. Ele não tá espelhando, ele tá pegando do VDD e fazendo isso. Isso. E com o VBE, ele está como se fosse daqui, né? Com uma fonte de corrente, com um certo VGS, ele gera 20 micro. Só isso que ele está fazendo. Tá? Ele está pegando a diferença aqui, gerando a fonte de corrente de 20 micro. Tá bom? Tranquilo? Tá? Igual aqui, ó, quer ver? Vamos ver se vai dar aqui. Se eu pegar um cara aqui. Aqui, ó. Tá vendo meu band gap? Essa era a minha tensão de saída de band gap. Só que agora, em vez de ligar aqui, eu vou ligar no gate e ligar aqui. Certo? Ah, não dimensionei o transistor. Não dimensionei aqui o transistor. Olha que eu coloquei aqui, minha tensão aqui de saída mínima era 1, né? Então ele conseguiu no mínimo 1. Por quê? Porque eu não dimensionei, para dar 20 micro, esse VGS ia ficar muito grande. Vou pegar aqui. Eu tinha aqui. 10 micro. Aqui, ó, com 10 micro, aqui era para dar 2 volts. Então, se eu quero 20 micro, vou colocar ele 2 vezes. Então, vou vir aqui, colocar esse cara, multiplier de 2. Para ter o... Ah, boa. É outra coisa que eu falei com ele. Não está dando certo. Lembra que aqui é o positivo e o negativo? Eu coloquei esse cara aqui. Lembra do gate para o dreno inverte? Inverter o loop. Por isso que ele está dando certo, porque ele está agora em arremetação positiva. Tem que agora mudar os nets aqui, ó. Onde está positivo, eu coloco aqui e o outro eu coloco aqui. Certo? Olha lá. Tcharam. 2 volts certinho, que era a queda de tensão ali. 20 micro certinho, ou 20 alguma coisa, um pouquinho. O Vout 1.2. 10 mil dali. Beleza? Lindo, né? De chorar, né? Hã? Entenderam? Tá? Isso é muito bom e faz parte do aprendizado de vocês, e faz parte do dia a dia. Você falar, sempre você fez um amp-op, primeiro por isso meu amp-op ideal está funcionando. Não pense que você vai colocar o real que ele vai ficar melhor. Ele vai ficar sempre pior do que o ideal, né? Então, falar, vou testar com o ideal. O ideal funcionou, agora eu vou colocar o real. Parou de funcionar, opa, eu tenho que parar e interpretar. Boa parte do erro, o que acontece com o amp-op, é quando você puxa uma corrente e ele não tem capacidade de drivar. Que eu coloquei aqui. O que é a corrente capacidade de drivar? É você colocar uma resistência baixa, você está forçando a corrente, você está diminuindo o ganho dele. Diminuiu o ganho e deixou o propósito. Qual que era o propósito do amp-op aqui? Por que o amp-op está aqui? Presta atenção ser igual a essa. Para o delta VBE vir aqui. E aí ele perde o propósito e não faz nada. Entendeu?
Viu? Aí funcionou, né? Tá? Oi? Então, o LDO é a mesma coisa. O LDO, você tem um up-op. Deve ter meia-noite, né? Pra fazer LDO, né? Tem o jogo do Botafogo. Tem que aguentar agora, né? TCC, professor. Olha só. Ó. Oi? Tá, beleza. A gente ficou na dúvida nos valores daqueles capacitores, resistores. Calma, vamos lá. Ó, eu tenho um bandgap. Eu coloquei aqui. Então você vai colocar 1.2. 1.2, certo? Aqui, pelo curto-circuito virtual, vai ser 0. Então eu tenho que fazer um bandgap positivo. Inverteu uma vez. Então aqui é o negativo que é o positivo, tá? Porque aqui inverte, ó. Deixa eu ver. Eu tenho que ter um bandgap, que a minha entrada 1.2 está funcionando. Aqui 1.2. Aqui vai ter uma corrente. Aqui vai estar 1.2. Divisor resistivo. O meu Vout é aqui. Qual que é o Vout que eu quero do LDO? 2.5. Então eu tenho que fazer aqui 1.2, R1, R2 para dar 2.5. Nossa, não entendi. Se inverte, a de baixo não é negativa, não? Qual? Não, porque é DC. Professor, o nosso está dando problema é que não está fazendo esse curso virtual. Porque o bandgap, o amp-op não está funcionando. Coloque ideal. Só funciona. Primeiro, para ver. Por que não está funcionando? Talvez por essa tensão 1.2 é baixa na entrada. Se for a saída do... e outra coisa. Mas se tiver aberto, Aí vamos lá. não está conectado. Então aqui, pô, Eu posso me aí livrar desse resistor. tá bom, né? É como se eu tivesse 2.5, R2, R1, 1.2. Quem não souber fazer isso daí, realmente está reprovado, né? Certo? Que é 2.5, tem 2 resistores, né? Né? Então vamos lá. Tem uma coisa aqui do meu LDO, que eu quero puxar uma corrente. Quero puxar uma corrente lá, sei lá, 1 mA. Aonde vai puxar essa corrente? Esse cara aqui, 1 mA. Isso daqui nada mais é do que uma fonte de corrente. Só que imagina se eu tivesse um transistor pequenininho para puxar 1 mA. O que eu precisar ter o VGS aqui? Gigantão, né? É só fazer a conta. Ele tem um VGS muito grande. Então o que eu faço? ID, meio, ICO, WCDL, VGS menos VT quadrado. Se eu tenho esse cara aqui muito grande, eu coloco esse cara aqui muito grande. Provavelmente aqui a gente vai colocar, sei lá, 10.000 vezes o multiplier. Muito grande. Por quê? Para o VGS menos VTH, ser na faixa lá de, sei lá, 1 volt. Por quê? Porque aqui tem 3.3, aqui tem que ser 2.3, né? Porque aí é uma saída razoável para o seu amp-op. Senão ele pode ir para 0. Aí sua saída pode estar 0 e o seu amp-op não está funcionando. Então tem que ser uma saída aqui razoável para o seu amp-op funcionar. E para isso eu dimensiono esse cara para uma corrente grande e um WCDL grande. Tranquilo? Professor, eu não sei se tem lá na tabela, mas qual é a tensão mínima que tem que funcionar para ele? 2.9 eu acho, né? Aí, esse é o grande problema do LDO. Tem alguns problemas. O primeiro dele, que eu estou com 1 mA. Eu estou alimentando aí talvez um microprocessador, um circuito tão grande. Então eu estou com 1 mA. Eu posso, de uma hora para outra, zerar. E posso ligar de novo. Então eu tenho que ter também, além de ter uma corrente muito alta, eu posso desligar ele. E essa tensão tem que manter.
Aí o que eu faço? Porque o loop não vai segurar. Eu coloco um capacitorzão aqui grande. Provavelmente esse capacitor aqui, que vocês vão fazer até externo, ele era 1 micro, né? 1 microfarad. Para ele segurar essa tensão, essa queda. Só que aqui, colocando 1 micro, aqui eu tenho também polos e zeros, né? Eu tenho os polos. Lembra que eu tinha um polo dominante? Qual vai ser o polo dominante agora? Esse cara. Então, por ter 2 polos, eu posso gerar instabilidade. Aí, tomar cuidado com o amplificador para o polo aqui do amplificador não atrapalhar esse polo de saída. E tem um outro problema, que aqui está 2.5. Se aqui chegar a 2.9, pode ser que esse cara vá para triodo. Ele não afeta muito o ganho, porque é esse cara que está dando ganho. Ele é só um transfer de passagem. Mas afeta esse polo aqui. Aí eu tenho que ver também se ele não está atrapalhando. Triodo, o que acontece com a impedância? Não. Triodo diminui. Em saturação tem impedância muito grande. Aí eu tenho um polo baixo. Em triodo, minha impedância vai diminuir. Polo 1 sobre RC. Diminuiu, o meu polo foi para alta frequência. Tem que ver se ele não está também saindo de fase. Certo? Que aí eu vou ter aquele que vocês estão fazendo, o folder de cascode, que é um polo dominante. Vocês viram lá que é um polo dominante. Tem aquela bagunça lá, mas eu não quero saber aquela bagunça lá. É um polo dominante. Só que esse polo dominante, eu tenho que ver com esse de saída. Eles não podem estar juntos, senão vai gerar instabilidade. Tranquilo? Feito? Tá bom. 8h40. 20 para as 9. 20 para as 9 até meia-noite. Não dá. Professor, até que ponto eu posso aumentar a corrente da fonte? Oi? Até que ponto eu posso aumentar aquela corrente? Não tá dando, não? Não, toda vez que eu tiro aquele resistor, funciona. Bate de 6 a 8, até 10. Já chegou no limite certinho de 10, bate com 1 milhão. Eu tenho que ver o que acontece com aquele resistor lá se tirando. Deixa os 30 TTI, tá? Não tem problema não. Tá. A gente pode entregar isso. Eu vou ir falando agora que chegar em casa. Domingo. Terça. Com a caixinha de chocolate, de bombom. Professor, o senhor gosta de paçoca? Vocês querem que eu mando o Zé Delivery entrega bem, né? Vocês querem. Gosta de paçoca? Já tá. Gosta de paçoca? Não tá envenenada não, né? Ah, não. O que você bebe? É porque a gente não ia poder ganhar o 10 sem tudo. Tá, importante